Olá, internautas, sejam muito bem-vindos a mais um Debate Legal. E no programa de hoje a gente recebe aqui Lorena Freire. Ela que é advogada, pós-graduanda na área de Direito, e veio aqui para conversar com a gente sobre um tema que tem aumentado muito o número de casos sobre isso, que é o assédio moral. O assédio moral que acontece principalmente nas relações trabalhistas e em vários outros campos da vida. Lorena tem atendido alguns casos nesse sentido, tem atuado nessa área e veio falar com a gente um pouquinho sobre o que é assédio moral, como ele se caracteriza, como é que a pessoa pode eventualmente denunciar algum caso de assédio moral e outros aspectos desse tema. O programa de hoje é o último dessa nossa segunda temporada, estamos completando 16 programas nessa temporada, 32 ao todo. Mas não se preocupe que o Debate Legal vai ter uma terceira, com fé em Deus uma quarta, uma quinta temporada. Nós estamos preparando para vocês uma terceira temporada super especial, já tem muitas novidades e fiquem aguardando então, acompanhem pelas redes sociais, pelo nosso Facebook, Twitter e Instagram. Em breve nós vamos ter informações completas sobre a terceira temporada. Vá acompanhando que a gente sempre vai estar postando alguma coisa. Então, é nesse cenário maravilhoso que eu estou aqui hoje, que eu peço para rodar a vinheta e fiquem ligados. Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Debate Legal. No programa de hoje, como eu já disse a vocês na abertura, a gente recebe aqui Lorena Freire. Lorena, que é advogada, pós-graduanda em Direito Civil e em Processo Civil, está aqui com a gente para falar um pouquinho sobre o assédio moral. Lorena, seja muito bem-vinda ao Debate Legal. Obrigada, Luiz. É uma satisfação poder dividir esse momento com vocês e um pouco dos meus conhecimentos. Eu que agradeço, e com esse cenário muito bonito aqui, com essa vista da cidade, a gente vai aproveitar hoje para fazer uma conversa bem bacana. O tema é um tema sério, verdade, mas a gente tem que conversar sobre isso, né? Algo que a gente precisa explicar para o nosso internauta e para todos que estão assistindo. Lorena, primeiro eu queria perguntar o seguinte: o assédio moral, ele acontece em várias situações da vida, né? Muitas vezes nas relações de trabalho e etc. O que é que pode ser caracterizado como assédio moral? Como é que ele ocorre? Então, Luiz, primeiramente a gente precisa deixar claro que o assédio moral não acontece apenas no ambiente de trabalho, como você mesmo falou. Ele pode acontecer nas escolas, em ambientes religiosos, como mosteiros e outros lugares do mesmo gênero, além de até mesmo na questão do ambiente militar. Então, o assédio moral se caracteriza principalmente por condutas reiteradas que visam afetar o psicológico da vítima. O agressor tem uma conduta de isolar a vítima, menosprezar. E essa conduta pode acontecer tanto verticalmente como horizontalmente, quando você tem um chefe na conduta vertical com seu subordinado, ou horizontalmente, entre colegas de trabalho, entre colegas de escola, faculdade, do ambiente militar, entendeu? Então, o assédio moral, porque é um conceito às vezes que se difunde muito, que é só do chefe para os seus funcionários. Entre os colegas também ocorre? Ocorre, seriam aquelas piadas vexatórias, elas podem ter origem discriminatórias em relação à religião, opção sexual, cor, raça, e também pode ser em relação à questão da produtividade quando é vertical, em que o chefe estipula metas para serem cumpridas, e se o funcionário, o empregado, não cumpre, ele tem uma conduta de menosprezar, diminuir, colocar o funcionário em uma situação de inferioridade, está entendendo? E até mesmo quando há muitas metas a serem cumpridas, por exemplo, você dá várias e várias metas em um espaço muito curto de tempo, né? Isso também seria caracterizado um assédio moral? Com certeza, a imposição de metas que não são possíveis de serem cumpridas acarretam, muitas vezes, vem desencadear num assédio moral, porque a partir do momento em que o funcionário não cumpre, o empregador o menospreza, o discrimina e o trata como se fosse inferior a ele, entendeu? Incapaz, né? Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Como é que a nossa legislação ela trata o assédio moral hoje? O que é que a lei brasileira diz sobre isso? Então, o assédio moral ainda é tratado de uma forma muito sutil, frágil pela nossa legislação. Infelizmente, não há nenhuma conduta que descreva, tipifique como um crime o assédio moral. Ele se caracteriza basicamente como um ato ilícito na esfera civil, que quando se trata de
ambiente trabalhista é enquadrado justamente como se fosse um ato ilícito cível praticado pelo empregador, mas que vai ser julgado pela Justiça do Trabalho, porque a competência fixada pela Constituição é da Justiça do Trabalho. E isso no caso das relações trabalhistas, naturalmente. Sim, né? sim. Nos outros casos de assédio, É na Justiça Comum. Agora, lhe perguntando mais uma vez sobre a questão das relações trabalhistas, que eu acho que, apesar de não ser o único campo, mas é o principal, é onde a gente mais encontra situações de assédio. A reforma trabalhista foi aprovada recentemente, né, está aí prestes a produzir seus efeitos práticos na sociedade. Traz algumas disposições, como, por exemplo, a possibilidade de patrão e empregado negociarem algumas coisas que antes eram inegociáveis. Você acredita que essa reforma vai facilitar, vai aumentar o número de casos de assédio moral de algum modo? Então, Luiz, como você mesmo falou, a reforma trabalhista ainda não está produzindo os efeitos. Ou seja, só a partir do próximo mês a gente vai ter uma efetividade da sua aplicação. Então, quer queira, quer não, é um pouco precipitado a gente traçar um panorama. Mas, ao meu ver, e a possibilidade de flexibilizar alguns direitos trabalhistas poderá desencadear num aumento do número de assédio moral. Além disso, há pesquisas atualmente que já comprovam que mais da metade dos brasileiros que estão na idade produtiva já sofreram algum tipo de assédio moral. Isso é grave. Gravíssimo, né? Gravíssimo. E é uma coisa que, infelizmente, um pouquinho da minha concepção agora, com essa reforma trabalhista, eu acredito que isso tende a aumentar. Porque esse poder de negociação que é dado, muitas vezes, quer dizer, quase todas as vezes, creio eu, patrão e empregado não tem essa mesma condição. Geralmente o patrão ele tem um poder superior, lógico, e aí acaba criando situações de assédio. Isso é muito ruim. E o empregado, quer queira, quer não, ele é hipossuficiente na relação trabalhista, entendeu? E preciso deixar claro para os nossos internautas que a reforma trabalhista passa a trazer um capítulo especial para os danos extrapatrimoniais, que no caso são o dano moral, se enquadra nessa categoria. Nesse caso, a fundamentação para o pleito de reclamação trabalhista em decorrência de assédio moral vai ter fundamento na própria CLT, que antes não era assim. Era utilizado o Código Civil e a Constituição Federal, no seu artigo 5º, para fundamentar os pleitos dessa natureza. Com a entrada em vigor da reforma trabalhista, a fundamentação passará a ser na própria CLT. Agora, Luiz, eu chamo a atenção para você e para os nossos internautas que uma situação um pouco, como é que eu diria, embaraçosa já se antevém à entrada em vigor da reforma trabalhista. Por quê? Imaginemos que um dano moral coletivo, um assédio moral coletivo, em que diferentes funcionários com salários diferentes e funções diferentes venham a sofrer essa conduta. Nesse caso, com a entrada em vigor da reforma trabalhista, a indenização em decorrência de assédio moral vai ser fixada com base no último salário do funcionário. Ora, então, quem recebe mais vai receber, consequentemente, mais de indenização. Indenização maior. Olha a discrepância. Mesmo que a pessoa, por exemplo, geralmente é o funcionário que está no nível mais baixo da cadeia hierárquica, que geralmente é o que sofre mais assédio. Com certeza, e geralmente é a pessoa mais hipossuficiente, aquela que precisa mais do emprego, que a subsistência familiar depende daquele emprego, entendeu? Isso é um absurdo, assim, a meu ver, haveria que a legislação ter conferido uma maior proteção ao empregado, principalmente esses que estão na classe inferior da cadeia produtiva, entendeu? Eles são hipossuficientes, eles dependem mais daquele emprego e, ao sofrer o assédio moral, são eles que ficam com receio de pleitear seus direitos, com temor de virem a sofrer as consequências de perder o emprego e não conseguir um outro labor. A gente vive uma crise econômica. Exato. É verdade. E no Brasil existe também, né, hoje, há muito tempo, mas hoje começa a ter uma discussão mais forte sobre isso, que é o assédio moral institucionalizado. Não é mais aquele assédio moral
pontual, por exemplo, um chefe praticava isso contra um empregado específico, um ou outro chefe, eram casos isolados. Hoje em dia nós temos empresas que têm estruturas prontas para assediar. Tem segmentos de empresas em determinados ramos econômicos que já tem aquela estrutura, que o funcionário já entra na empresa com aquela mentalidade que vai sofrer o assédio moral e que vai ter que se sujeitar àquele comportamento do empregador. É uma situação grave, né? Uma situação grave que não se pode fechar os olhos para isso. Não. Agora, vamos pensar numa situação em que o trabalhador tenha sofrido assédio moral, tenha sido lesado. O que é que ele pode fazer contra isso? A primeira coisa que o trabalhador tem que fazer é não se sujeitar a esse tipo de comportamento. É procurar seus direitos. Se tiver, como essa legislação trabalhista, a reforma, por exemplo, vai conferir uma maior capacidade negocial, é acionar seu sindicato, é acionar a justiça, é pleitear uma reclamação trabalhista em decorrência do assédio, é comunicar aos sindicatos para que situações dessa natureza não venham a se repetir, não só com ele, mas como colegas. Acho que precisa haver uma maior solidariedade, até mesmo entre os trabalhadores, entendeu? Porque além de você pleitear os seus direitos junto à Justiça do Trabalho, através de uma reclamação trabalhista, com pedido de dano moral, ou então a rescisão indireta, há também que se denunciar ao Ministério do Trabalho e comunicar aos sindicatos da categoria para que eles confiram uma maior vigilância, entendeu, Luiz? E dar um respaldo ao trabalhador. Né? Com certeza. Eles não estão ali para isso? Vamos colocar a mão na massa, vamos ajudar os trabalhadores, efetivamente. Colocar a representação para trabalhar e proteger, né? O sindicato é muito isso, não é só... Muita gente enxerga sindicato como órgão que busca só melhores salários, e não é isso, né? Não é conferir condições dignas de trabalho. O real sindicato luta pelos seus trabalhadores. Lógico que a gente vai ver, como em todos os ramos, bons sindicatos e maus sindicatos. Vai ver bons trabalhadores e maus trabalhadores, isso tem em todos os lugares. Né? Mas é um aspecto que a gente tem que pensar muito bem. Com certeza, Luiz. É buscar um avanço em relação ao assédio moral. Até mesmo porque vivemos uma reforma trabalhista. É necessário que a gente busque realmente melharias e não uma flexibilização de direitos, entendeu? É necessário que haja uma proatividade em favor do trabalhador. Ok. Lorena, eu acho que você foi muito didática, muito elucidativa, conseguiu esclarecer muitas dúvidas que eu tinha e acredito que os internautas também tinham e trazer algum conhecimento a mais para todos nós. Você foi bem dinâmica, bem produtiva a nossa conversa aqui. Quero agradecer pela sua participação aqui no Debate Legal. Vou deixar aberto espaço para você fazer suas considerações finais. Luiz, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, dividindo os meus conhecimentos com você e com os nossos internautas e construindo, na verdade, o saber, né, que a gente sempre está aprendendo. Lógico, a gente chega aqui com a Concepção, eu sempre digo isso, eu entro na entrevista com a Concepção, mesmo que eu já conheça um pouco sobre o tema, mas saio com outra totalmente diferente, porque vocês entrevistados, vocês convidados sempre trazem temas novos, porque são especialistas no assunto, trazem visões novas e isso é muito bom. Então, Lorena, mais uma vez, muito obrigado. Lembrar ao nosso internauta que a gente está sempre disponível nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Os links aparecem aqui na descrição desse vídeo. Você pode acompanhar a gente sempre que a gente está lá, sempre postando alguma coisa, alguma dica, algum termo jurídico. Nós temos um quadro chamado Juridiquês, que a gente sempre posta algum termo, explica lá o que ele é. Enfim, tem muita coisa bacana nas redes sociais do Debate Legal. Quero lembrar também, já falei na abertura do vídeo, que este é o nosso último programa da segunda temporada. Nós vamos ter ainda uma terceira temporada, né? A data de lançamento ainda vai ser divulgada pelas redes, mas nós já estamos trabalhando nisso e vai vir com muitas e muitas e muitas surpresas. O Debate Legal vai além fronteiras aí nessa próxima temporada. Então, mais uma vez, obrigado a Lorena, obrigado aos internautas. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima temporada.